Olá, eu sou Gilson Garré Júnior, repórter aqui da Exame, e a partir de agora você acompanha o ranking das melhores cidades para fazer negócios. O ranking é elaborado pela consultoria Urban Systems e aqui ao meu lado está o William Rigon, que é o diretor de marketing da Urban, e ele vai trazer os principais dados, os principais indicadores que fizeram com que essas cidades ficassem em primeiro lugar, e a gente vai dar em primeira mão aqui para vocês o ranking com essas melhores cidades que são avaliadas em 6 eixos econômicos, que daqui a pouquinho eu vou mostrar cada um deles. Primeiro, obrigado, William, por estar aqui com a gente. Obrigado, Gilson. É sempre um prazer trazer aí esse estudo que é feito com exclusividade para a revista Exame. Exato, a gente faz aí há 9 anos já, essa é a 9ª edição que a gente faz com exclusividade, essa parceria aqui com a Urban Systems. Antes da gente trazer aqui em primeira mão esses 6 eixos econômicos e as melhores cidades para fazer negócios nesses 6 eixos, queria que você falasse para mim, William, quais que foram as principais avaliações para o ranking desse ano de 2022, porque tem um fator muito importante que é a questão da pandemia. Lembrando que nos 2 últimos anos a gente teve que olhar muito, com muito olhar, com muito cuidado, com uma lupa bem grande sobre os dados da pandemia, e esse ano a situação mudou bastante com abertura econômica, com vacinação avançada em todo o Brasil. Como que mudou aí? O que aconteceu nesse último ano? Quais que foram, em linhas gerais, as mudanças aí nas principais cidades? Lembrando que são as cidades com mais de 100 mil habitantes que são avaliadas no ranking que sai agora, daqui a pouquinho a gente já mostra para vocês. Bom, na verdade, realmente a mudança, Há 2 anos a gente está trabalhando com a questão da pandemia, no estudo das melhores cidades para fazer negócio. Em primeiro, a gente olhou muito a questão da pandemia, do impacto da pandemia em termos de mortes, de pessoas doentes, há 2 anos. No ano passado, já um olhar positivo em relação à vacinação, que era algo que se colocou, que permitiu uma reabertura inicial, então na última edição. E na edição atual, que a gente está trazendo hoje para todo mundo, e a Exame publica com exclusividade, a gente tira esse olhar da pandemia, até porque as cidades agora elas já estão reabertas, Então, mesmo tendo aí uma retomada ou não da pandemia, alguma coisa, a gente já está nesse primeiro momento sabendo lidar com isso. Então, houve uma reabertura econômica de todos os setores, desde o setor da produção, Então você também se adaptou às formas de produzir, seja no setor industrial ou de serviços, mas também em todas as outras atividades, no comércio, na educação, no agro. Então hoje você tira esse impacto que era mais gritante nos últimos 2 anos da pandemia e reabre o mercado, de uma forma menos pautada nessa pandemia, que era uma questão de saúde com impacto econômico. E vamos então revelar a primeira cidade, a melhor cidade para fazer negócios na área de comércio, é a cidade de São Paulo, que ela venceu no ano passado nessa categoria, no eixo econômico, e ela segue nessa primeira posição. William, o que trouxe aí as principais características, o que chamou a atenção, por que São Paulo permanece como a melhor cidade para fazer negócios na área de comércio? Bom, acho que São Paulo, como todo mundo conhece, é uma grande metrópole, é uma grande capital do Brasil. Hoje o que destaca nisso é a retomada do poder aquisitivo da população e a facilidade de uso realmente do comércio na própria cidade. Mudou-se um pouco os hábitos da população, Então se integrou o consumo digital, esse é um ponto, mas ao mesmo tempo também se incentivou o consumo local, o que gerou novas aberturas de estabelecimentos comerciais de menor porte, então se multiplicou as formas de consumo, desde as grandes lojas até as pequenas lojas. Em termos dos grandes indicadores, o que a gente tem realmente aí é um aumento da renda da população, um aumento das pessoas empregadas e, consequentemente, a retomada do consumo nesta que é a maior cidade brasileira e, consequentemente, então tem muito mais dinheiro para circular e ser consumido na própria cidade. São Paulo também foi a campeã no eixo econômico mercado imobiliário, e a gente nesse momento, até para colocar vocês, quem aí acompanha a área de infraestrutura sabe que nesse momento a cidade de São Paulo passa pela revisão do plano diretor da cidade, então é um momento bem importante para o mercado imobiliário nesse momento. William, o que atraiu aí os investidores para a cidade de São Paulo e por que é uma cidade boa para fazer negócio no mercado imobiliário? Bom, novamente a cidade tem uma força pela sua diversidade, Então você tem regiões
Você tem, na verdade, um déficit habitacional, principalmente nos poderes econômicos mais baixos, então, na população que está buscando imóvel para o programa Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, também para o perfil econômico, e também tem muito recurso financeiro, aí as maiores riquezas também estão residindo em São Paulo ou investindo em São Paulo. Então, no que tange ao mercado imobiliário residencial, São Paulo tem mercado para todas as faixas de negócios, inclusive ali com um aumento considerado na atividade construtiva de empreendimentos de alto padrão em várias regiões da cidade, não só concentrada na Zona Sul. Em relação também à questão do plano diretor, como você mesmo comentou, desde a última publicação do plano diretor e com os incentivos que foram criados baseados nas regiões de maior polo ou oferecimento, né, de oferta de infraestrutura de transporte, aumentou-se o potencial construtivo e, consequentemente, então, acabou atraindo novas construtoras que estão fazendo imóveis novos, né, sem garagem ou imóveis compactos, que estão atendendo demandas existentes na região central, na zona oeste, na zona norte também, com bastante incentivo. A terceira categoria, o terceiro eixo econômico, na verdade, que a gente também avaliou, que a Urban Systems conseguiu aí captar qual é a melhor cidade para fazer negócios na área de serviços, é Barueri, aqui coladinho a São Paulo. Ela também estava no ano passado em primeiro lugar e também continua em primeiro lugar. Que atributos a cidade de Barueri tem aí para capitalizar, ser a primeira colocada na área de serviços? Bom, a gente sempre, toda vez que faz o estudo, a gente sempre fala, pô, mas manteve a mesma cidade, e a gente acaba aprofundando bastante a análise até para trazer um pouco dessa resposta, né? Se é um movimento contínuo desse desenvolvimento ou se realmente, na verdade, a cidade tem um novo foco de desenvolvimento. Barueri, o ano passado, quando ela ficou em primeiro, ela estava muito mais atrelada ao setor logístico e de distribuição, ou seja, até impactado pelo comércio eletrônico nas cidades, então com muitos galpões, com muitas empresas de armazenagem e transporte, mas esse ano não. Esse ano o que traz aí o desenvolvimento forte para o setor de serviço ou impulsiona são os serviços técnicos que a gente fala, né? Impulsionados por serviços de inteligência, de publicidade, de marketing, ou seja, são as grandes empresas ou até pequenas empresas nesses setores de serviços de valor agregado. A cidade de Barueri, por estar próxima de São Paulo, né, é a cidade que hoje ainda tem o maior volume de empregos por população. Esse indicador, a cidade, mesmo tendo perdido emprego nos últimos anos em outros setores, a cidade ainda tem mais emprego por população do que população economicamente ativa. Logo, ela é uma cidade que atrai pessoas para trabalharem. Quem vive em Barueri sabe o trânsito que é, às vezes, sair e chegar na cidade. Mas, na verdade, a cidade tem uma ampla infraestrutura, então, ao mesmo tempo que ela tem bons imóveis, ela tem infraestrutura de telecomunicação, banda larga de alta velocidade, que permite que empresas de valor agregado que necessitam de infraestrutura, e aí é o tema do evento, essa discussão é sempre importante, né? Trazer infraestrutura para qualquer um desses 6 eixos. E a infraestrutura condizente, principalmente com o setor de serviços, é telecomunicação e acessibilidade e logística. Um outro eixo econômico é o de indústria, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ficou em primeiro lugar nesse ano. Ela estava na posição 67 no ano passado e subiu bastante. O que mudou aí nessa composição, nessa configuração da cidade de Caxias do Sul, que fez com que ela desse esse salto tão grande aí de um ano para o outro? Bom, a cidade de Caxias do Sul também teve aí uma diversidade econômica, né? Eu acho que esse é um ponto muito forte da indústria, principalmente quando a gente pensa, né, na parte da volatilidade do mercado. Então, ter uma diversidade econômica ela é importante, ou seja, não ter um setor industrial apoiado apenas numa cadeia. A cidade de Caxias do Sul tem algumas cadeias produtivas que estão atreladas também a um setor automotivo, a um setor de peças, que traz aí insumos. Então, na verdade, ela não é necessariamente uma cidade que produz o produto final, mas ela tem aí uma ampla produção de produtos, né? Então, ela não é nem matéria-prima e nem produto final. Então, ela acaba provendo aí para vários setores da indústria pesada, tipos de carroceria ou outros tipos de já manufatura, né, de bem agregado, de valor agregado, que vai subsidiar indústrias ao redor e também distantes. Esse é um ponto importante. A cidade tem aí taxas de crescimento quase próximas de 10% na parte de empregos do setor, o que é um crescimento muito elevado, né? Índices de crescimento de 10% no Brasil, principalmente pós-pandemia, eles são bem elevados, e aí a cidade acabou trazendo aí uma ampla força para o seu desenvolvimento. Alheio a isso, claro, a cidade tem aí capital humano, então acaba tendo toda uma facilidade de desenvolvimento e de atração de novas empresas por ter aí profissionais qualificados para o seu desenvolvimento industrial.
Ainda na região sul, outra cidade aí que também ficou em primeiro lugar é Florianópolis, no eixo econômico educação. William, o eixo econômico educação, ele tem um papel muito importante do setor público, né? Com o município, o estado e também a União, com, enfim, com as suas obrigações e deveres com a educação. Sim. E é um papel fundamental também para fornecer mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, em especial Florianópolis, no setor de tecnologia, que é um destaque. Qual que é a relação dessas duas informações de educação e fornecer uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, que é destaque em Florianópolis? Bom, enquanto você pode olhar a educação como um eixo econômico para investimento mesmo em setor, né, abrir novas escolas, universidades, cursos técnicos, isso é um produto, é um subproduto do ranking, né, especificamente das melhores cidades. Então você tem aí uma possibilidade de negócio e a cidade de Florianópolis, nesse momento, principalmente para a educação básica privada, está pegando uma estabilidade, a superior você já tem um crescimento, então ela já é um momento de investimento. Acho que o ponto mais importante é esse que você trouxe, né? Hoje a cidade ela se qualifica e qualifica a sua população como um capital humano não apenas, né, num viés de sustentabilidade econômica, mas de sustentabilidade social. Então você provê qualidade de ensino para a população. No papel do ente público ou privado, ele cria condições de trazer uma sustentabilidade social para criar empreendedores, para dar subsídio de pessoas que estão pensando e criando startups. Então, é um ecossistema, né, a educação como um todo, muito importante para trazer empresas ou desenvolver novos conhecimentos. E no caso de Florianópolis, o maior destaque já há alguns anos é o setor de tecnologia, que precisa de pessoas inovando, então o próprio poder público trazendo aí escolas junto ao Parque Tecnológico Sapiens, ou fazendo parcerias aí com institutos técnicos, ao mesmo tempo prover várias formas de trazer inovação para a cidade. E a inovação, consequentemente, também é valor agregado em termos de qualquer negócio, né? Você pode produzir na agropecuária de forma antiga ou inovadora, nos serviços de forma rudimentar ou inovador. Toda vez que você inova, você encurta tempo ou custo e, consequentemente, você gera riqueza. E o último eixo econômico que a gente avaliou aí, que a Urban Systems avaliou nas suas, enfim, nesse ranking para eleger aí as melhores cidades para fazer negócio, é o agronegócio. E a cidade de Rio Verde, em Goiás, ficou em primeiro lugar. A cidade de Rio Verde tem uma peculiaridade porque ela reúne aí as principais empresas do ramo de alimentação do Brasil e também uma grande produtora de soja. São esses dois fatores aí também que são destaque na cidade, pensando na questão econômica, como a cidade vive. William, o que esse fator aí do agronegócio, como ele movimenta a cidade, como ele desenvolve toda a cadeia de negócios ali na cidade, o que ele movimenta e o que ele agrega para a cidade? Bom, o agronegócio é uma questão até um pouco delicada no Brasil como um todo, mas é um dos setores econômicos que garantiu aí a sobrevivência do país, principalmente nas questões de crise, né? Mercado externo, mercado interno, ele é muito importante. No caso específico de Rio Verde, uma coisa importante é que o cinturão verde ele é amplo, mas o poder aquisitivo ou o poder dos funcionários, dos trabalhadores do setor, eles estão agregados na cidade. Logo, a riqueza gerada, né, por meio da mão de obra está sendo consumida na cidade, estimulando todos os outros setores. Então há um crescimento no comércio, há um crescimento nos serviços, há um crescimento na educação, que gera ali uma distribuição dessa renda do agronegócio de forma indireta, mas quase que direta em termos de benefícios para a cidade. Consequentemente, ele impulsiona ali outros setores e ao mesmo tempo distribui um pouco dessa renda. O agronegócio ele é extremamente importante para a gente trazer essa força que o Brasil tem, né? E aí começar a trabalhar um pouco também com agregar valor dentro desse setor, subindo aí algum degrau para trazer outros produtos, não necessariamente para o mercado externo, onde a gente é menos competitivo, mas trazendo também qualidade aí para a produção interna, para o consumo interno desses produtos. Obrigado, William, aí pela participação, para a gente trazer aí as melhores cidades para fazer negócios. Lembrando que as 100 melhores cidades em cada um desses eixos econômicos que a gente mencionou aqui estão lá no site da Exame, exame.com, você consegue conferir tudo. E na próxima edição da revista Exame, você também tem as melhores análises sobre essas cidades, as melhores cidades para fazer negócio. Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente e até uma próxima.